Senhor fale graciosamente ao nosso coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 43. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 43. Bendito seja Deus. Todos acharam, amém? João, capítulo 4, verso 43, diz assim: Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Galileia, da Judeia para a Galileia. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, sabemos que o Senhor marcou, ó Deus, este dia para falar graciosamente aos nossos corações. E nós estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale conosco, Senhor, e nos instrua acerca da Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, operar, Senhor, graciosamente na vida de todos nós. Ó Deus, nos ajude. E faça, Deus, o Senhor querer acontecer em nossos corações, Senhor. Eu te peço a Tua ajuda, Senhor, para falar aquilo que o Senhor, ó Deus, trouxe ao meu coração esta noite. Para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, irmãos. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo meio difícil da igreja cristã. Temos observado que muitos dos filhos de Deus têm esfriado, têm andado um pouco cabisbaixo em relação a crer que Deus pode operar grandes coisas nas nossas vidas. De um lado temos uma polarização da fé. Tem uns que creem, tá bom, que o Espírito Santo não concede mais dons espirituais hoje e que a gente deve apenas crer nas verdades escritas da palavra do Senhor, sem esperar algumas manifestações sobrenaturais acontecerem. Do outro lado temos os neopentecostais, que querem que tudo seja metafísico ou espiritualizado demais. E aí então a gente encontra grandes erros no meio dessas polarizações, fazendo com que ora a gente venha até descrer de que Deus pode realizar coisas impossíveis diante dos nossos olhos, devido ao mau testemunho desses neopentecostais. E em contrapartida, aqueles que são dados à fé reformada, muitas vezes querem anular, tá bom, a ação do Espírito Santo operando milagres em nosso meio. E muitos de nós, em virtude de estarmos estudando mais profundamente a palavra,
às vezes também nos deixamos envolver por esses conceitos e esquecemos que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E que ainda opera milagres, irmãos, sinais e prodígios no céu e na terra. E aqui, irmãos, esta noite eu vim justamente falar sobre a importância dos milagres ou dos sinais para a fé cristã. Por que é importante nós pensarmos sobre isso, não é? E aí, nós nos deparamos um texto em que o próprio Jesus Cristo fala algo interessante sobre isso. O texto fala que depois que Jesus, ele sai da Judeia, vem pela Samaria, encontra uma mulher samaritana, no capítulo 4, e aí fala com ela, transforma a vida dela para que ela dê testemunho dele. Depois ele continua a sua jornada, e aí então ele chega para os lados da Galileia. E ele testemunha até que na terra dele, tá bom? Ninguém deu crédito a ele em muitas coisas que ele falou e que ele também fez. E aí, chega novamente a Caná, aonde ele tinha feito um milagre, que é a transformação da água em vinho, no casamento, nas bodas de Caná, no capítulo 2 de João. E então, naquela região havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, prestes a morrer. Esse oficial ouviu que Jesus fizera grandes milagres lá na Judeia e em Jerusalém. Resolve então ir ao encontro do Senhor e chamar ele para ir até a casa dele, para curar o filho dele. Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte, verso 48: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aqui é onde reside então a importância dos milagres. É óbvio que nós precisamos considerar também que o crente não deve andar atrás de milagres, correndo atrás do vale da bênção, para tentar ver coisas espirituais acontecendo, como se isso fosse reger a sua vida cristã. Não é isso do que nós tratamos, nem queremos que aconteça conosco, porque existe uma gama de gente aí que basta ouvir que em algum lugar está acontecendo um milagre, que vai correr atrás da pessoa lá, do profeta, do pastor, do homem ou da mulher de Deus, tentando também fazer com que o milagre chegue sobre sua vida. Não é isso que nós devemos pensar, irmãos, mas devemos entender que o nosso Deus também age de forma sobrenatural, para que a nossa fé cresça e nós possamos testemunhar que esse evangelho que nós proclamamos é a verdade de Deus. Louvado seja o Senhor. Até porque diante de nós também está surgindo uma leva de teólogos e umas teologias tortas, distorcidas, e até outros que pregaram um evangelho que não é evangelho e que não transforma ninguém, nem muda a natureza humana das pessoas. E hoje nós estamos vendo aí um fenômeno novo acontecer de uma forma surpreendente. Muitos que se dizem cristãos estão deixando de ser cristão, protestante evangélico, para ser católico. É absurdo o número de testemunhos que tem no YouTube, de pessoas dizendo que deixou de ser evangélico para ser católico. Eu entendo, e nós entendemos, que essa pessoa nunca conheceu Jesus Cristo verdadeiramente. Porque se tivesse conhecido o carpinteiro de Nazaré, nunca haveria de apartar-se de adorar a Ele para adorar imagens de escultura. Mas o próprio Cristo fala sobre isso. Se porventura não vides sinais e prodígios, e esses termos diz respeito a duas coisas importantes que nós temos na palavra do Senhor, é que o próprio Jesus, tá bom? Ele veio para operar sinais a fim de que as pessoas crescem que ele era o enviado de Deus. E prodígios são milagres ou são curas, são algo que é impossível aos olhos humanos, ou à ciência humana, ao conhecimento humano de acontecer, que acontece. E quando isso acontece, nós entendemos, irmãos, que realmente existe um Deus poderoso,
que opera grandemente em nosso meio e na vida do seu povo. Louvado seja Deus por isso. E aí então, o oficial, quando fala isso, roga que ele desça rapidamente até o filho dele antes que ele morra. Mas Jesus simplesmente disse a ele: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando ele descia para a sua cidade, então vem outros homens da parte dele, da casa dele, e se encontram com ele no meio do caminho. E aí ele recebe a notícia de que o seu filho vivia, não morreu, ficou bom. E ele pergunta a eles: a que hora foi isso? E o texto bíblico diz que ele, ontem, então, já havia transcorrido um dia de que Jesus disse: teu filho vive, e a palavra de Cristo alcançou aquele filho e restaurou a saúde dele. Louvado seja Deus por isso. E aí Deus não precisa aparecer fisicamente para nós para que a coisa aconteça, o milagre venha. Ele apenas basta dizer: eu quero, e tudo se faz. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Bendito seja Deus por isso. E aí então, quando ele recebe a notícia que a hora sétima, que é mais ou menos 1h da tarde, a febre havia deixado, ele reconheceu que foi justamente nessa hora que Jesus havia falado: teu filho vive. E o texto bíblico diz que ele creu, e toda a sua casa também creu. Louvado seja o Senhor. Então, quando olhamos para isso, irmãos, nós percebemos que ainda nos tempos de hoje é necessário, se faz importante, Deus operar milagres sobrenaturais em nosso meio e em nossa vida. E às vezes, irmãos, devido ao aumento da ciência, e devido ao aumento do conhecimento que está à nossa volta, muitas vezes nós recebemos um diagnóstico de alguma coisa, e simplesmente o cientista ou a pessoa que entende o assunto fala para nós como foi que aquilo se sucedeu, e nós realmente aceitamos e acatamos aquilo ali como sendo verdade para nós, e adotamos isso e simplesmente não buscamos a Deus para que Ele possa mudar o quadro, tá? Nós muitas vezes podemos aceitar que alguém chegue para nós e diga: você apresenta um quadro depressivo, porque você está meio encabrunhado assim, meio para baixo, sem muita alegria. Então a gente procura alguém que entende, aí a gente vai conversar com alguém, essa pessoa chega, faz uma análise, procura saber o que aconteceu na nossa vida, aí ele vai dizer: por causa disso, das frustrações, aí a sua... a adrenalina ou sei lá o que não está sendo produzida, aí se desencadeou um quadro de tristeza e angústia na sua alma e se estabeleceu em você, e por conta disso você está desse jeito. Isso não tem jeito não, doutor. Tem, você precisa melhorar, mas você se entrega a isso e simplesmente não busca ao Senhor, ao Deus que pode mudar isso aí, ao Deus que pode transformar essa tristeza em alegria, pode converter isso, ou qualquer outro diagnóstico, ou qualquer outra situação, ou uma mãe, um pai que entra em desespero, porque seu filho resolveu abandonar a fé. Deus, irmãos, é poderoso para converter o coração do pecador, e nós precisamos crer que Deus é Deus que opera milagres, e nós precisamos estar buscando a face do Senhor para que isso aconteça, irmãos, porque milagres também faz parte da fé cristã. E a gente não pode desanimar no meio da caminhada e simplesmente aceitar as coisas como elas são. Nós precisamos orar e buscar a Deus. Isso não quer dizer que Deus vai mudar o quadro imediatamente, porque nós não conhecemos os pensamentos de Deus, são muito mais elevados que os nossos. Mas eu garanto uma coisa: Ele responde oração, Ele fala conosco, Ele dá uma solução, Ele vai conceder a porção de graça. Ou você fica curado, ou o milagre acontece, ou Ele dá graça para você sobreviver com aquilo na sua vida, feliz, alegre com Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é assim, irmãos. E aí nós precisamos ver essa importância dos milagres. E uma das coisas importantes que esses milagres
eles trazem é que eles atestam acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É dito na Escritura do Velho Testamento, das profecias acerca de Jesus, em especial Isaías 35 e Isaías 60, verso 1, que Jesus viria e quando ele viesse, ele abriria os olhos aos cegos, ele faria com que a língua dos mudos fosse desimpedida e eles falassem normalmente, ele faria com que o coxo andasse saltitando de alegria na presença de Deus, a Escritura falava que ele libertaria os cativos, falava que ele ia mudar a situação de muitos, que ele ia transformar vales desertos em vales. A Escritura fala sobre isso. E quando ele veio, ele operou tudo isso. E quando João perguntou se era ele ou tínhamos que esperar outro vir, o que é que ele diz? Os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressurretos. Bem-aventurado aquele que crê, bem-aventurado aquele que crê no Senhor Jesus, que eu sou. E realmente, irmãos, é isso que Jesus Cristo faz, e Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E Ele está disposto a fazer isso, para que a sua igreja testemunhe. Mas, além de atestar acerca de quem é Jesus, e de que Ele pode fazer todas estas coisas, de que Deus concede isso a nós, por meio do seu Filho amado, isso também desperta e confirma a nossa fé, irmãos. Porque às vezes nós também nos encontramos cabisbaixos, numa situação de declínio espiritual, e aí nós oramos a Deus, aí Deus opera um milagre, e quando Deus opera um milagre, a gente recebe uma injeção de fé, e aí a gente se alegra e sabe que o nosso Deus é vivo, é poderoso e pode, porque Ele pode mudar o quadro e a situação. E quem de nós já não passou por situações assim? Eu mesmo passei por situações difíceis, situações angustiosas da minha alma, e Deus me ouviu quando eu clamei por Ele, e Deus operou um milagre. Irmãos, são tantos, que às vezes até eu me esqueço das maravilhas que Deus fez, mas eu preciso trazer à memória estas coisas que fazem com que minha fé continue firme e forte no meu Senhor Jesus. Porque aquele que me salvou e salvou a você, Ele não nos deixa nem nos desampara. Então a quem a gente vai temer, irmãos? Aí eu me lembro do milagre da carne, da gasolina, eu me lembro do carro que os irmãos se reuniram, compraram um carro e me deram. Eu me lembro da cura da nossa filha quando estava doente com febre, à meia-noite, sobre a minha casa, e eu não podia levar para lugar nenhum, 39, chegando aos 40 graus de febre, não cessava, e eu peguei ela no colo, apresentei a Deus e disse: Senhor, cure minha filha. E no minuto seguinte a febre havia deixado ela. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, irmãos. E fora outras orações sobre a provisão, a prova do pão, do dinheiro, e Deus fazia chegar. Passamos por momentos difíceis, irmãos. Você sabe o que é um filho seu pedir um alimento e você não tem? E você olhar para si assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E a única solução era buscar ao Senhor. E aí a gente ora a Deus, e Deus inquieta alguém, como inquietou o irmão. Inquietou o irmão, ele fez uma super feira e foi deixar na minha casa, porque Deus usa, aleluia, Ele usa, Ele faz estas coisas acontecerem. O nosso Deus, Ele ainda é o Deus do impossível, e Ele opera maravilhas. E nós precisamos crer, irmãos, porque os milagres também, eles despertam e confirmam a nossa fé no nosso Deus, que é o Deus que opera maravilhas. Mas não é só isso não, irmãos. Também os milagres conseguem fomentar e acrescer o desejo pela oração. Porque quando a gente ora e não tem resposta, a gente desanima. Mas quando a gente ora e a resposta vem, a gente ora mais. A gente se lembra que a oração é eficaz.
E aí a gente é despertado a ser homens e mulheres de oração. E estar sempre nos pés do nosso Senhor, clamando a Ele. Porque Ele é o único que pode resolver certas situações. E é coisa grande, irmãos. Eu me lembro de ter ouvido o testemunho da irmã Socorro. 58 anos de evangelho. Mãe de 12 filhos. O seu filho, que tinha 14 anos, levou uma furada no pé. Foi para casa. Ela olhou. Achou que aquilo não seria nada demais. Passados uns dias, o pé infecciona. De tal maneira começou a inchar. E aí então ela leva ele para o hospital com Antônio Targino. Os médicos olham, examinam. A priori não dizem nada, mas ele precisa ficar internado. Fizeram os exames, deu tétano. Aplicaram injeção antitetânica nele. Aí no hospital, o quadro não melhora, piora. Para piorar mais ainda, ele pega uma infecção, que entra no seu sangue, vai até o cérebro, e ele começa a ter morte cerebral. Levado para a UTI. E ela passou a semana toda indo visitar, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Chegava lá, nos perguntava aos médicos, como é que está Mateus? Ele disse, a situação dele não está boa não. Na quinta-feira ela foi novamente, e aí eles já desenganaram ela. Olhe, não tem esperança para ele não. Ela volta para casa, e vai orar. Se debruça diante do Senhor, daquele que pode resolver a causa do seu filho. E ela chega diante de Deus e diz, Senhor, meu Deus, Tu me deste esse filho, Senhor, mas eu não quero ele nem paralítico, nem demente, nem vegetando. O Senhor pode levar se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, cure ele. Traga ele de volta. E Deus fala, porque o nosso Deus é vivo e fala. E esse Deus se apresenta para ela e diz a ela, filha, não te preocupes. Chega lá e diz àqueles que eles façam o trabalho dele. Que essa obra na vida dele é minha. E ela creu. Na sexta-feira ela foi. Chegando lá, novamente chega diante do médico, pergunta ao médico, visita o filho, vê a situação, não é das melhores. Eles desenganam de novo. E aí diz a ela novamente, minha senhora, seu filho eu acho que não tem jeito para ele não. Já está com infecção toda sobre o corpo, o cérebro já não responde mais. Ela olha para ele e diz, conforme Deus havia dito a ela, doutor, o senhor faça a sua parte, porque a obra que vai fazer nele é Deus. Sai de lá e volta para casa. Quando chega em casa, espera o Senhor operar o milagre. Aí no sábado não acontece nada. No domingo de manhã ela foi visitar, não aconteceu nada, continuou do mesmo jeito. Aí no domingo à noite, ela não lembra, porque faz tempo o testemunho, será no domingo ou na segunda noite. Uma irmã se juntou com ela em oração, à noite toda, pedindo para que Deus pudesse operar um milagre na vida do filho dela. E ela ora, irmãos, quando estão já altas horas da noite, da meia-noite para lá, elas começam a cantar. E eu me lembro do episódio de Paulo e Silas na prisão, que à meia-noite louvavam ao Senhor, e Deus fez vir um terremoto. Naquela mesma hora que elas estão louvando ao Senhor, depois de orarem e louvarem a Deus, Deus dá uma visão à irmã que veio orar junto com ela. Um anjo havia descido ali, contemplado o clamor dela, com um vaso de azeite, entra na UTI do hospital, derrama um vaso de azeite sobre a vida do filho dela. E ela disse que naquela hora sentiu que o menino foi curado. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. E aí então, na euforia dela, para esperar o outro dia alegre no Senhor, para pegar o ônibus e ver o filho, porque já estava crendo no milagre de Deus.
E aí então ela pega o ônibus, cantando feliz, falando para todo mundo olhando para ela, disse, é uma doida. Ela disse, você precisa crer em Jesus. E falando em mistério, e andando, chega no hospital. Quando chega lá e pergunta como é que está o filho dela, doutor, como é que está Mateus? Minha senhora, não sei o que aconteceu. O que eu sei é que seu filho melhorou, ele está lá na enfermaria agora. Louvado seja Deus. Ela sai correndo, procurando dele estar na enfermaria, entra, vê o menino curado, para a glória de Deus. E aí sai falando para todo mundo naquele hospital, vocês precisam crer em Jesus, para Jesus curar o filho de vocês, e aqueles que estão doentes aqui. Esse Deus é um Deus que opera maravilhas. Ele não mudou e é o mesmo. Ele continua a fazer estas coisas grandiosas, irmãos. E é para isso, irmãos, que nós precisamos então clamar. Nós precisamos orar, porque isso faz com que a nossa fé fique viva. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele escuta orações fervorosas diante dEle. Ele escuta as orações de um coração contrito e quebrantado, que deseja ver a glória dEle e testemunhar da glória dEle. Outra feita, ela estava passando pela prova do pão. 9 crianças. O último tinha 2 meses. Acabou o pão. Ela botou o menino para dormir na rede. E ficou andando dentro de carro, de um lado para o outro, derramando lágrimas, chorando. Senhor, o que é que eu vou dar para comer para o meu menino? O que é que eu vou dar de comer para o meu menino? Senhor, quando ele acordar, ele não vai entender que não tem mais pão. E ela vê a reca dos outros passar assim, ela chorando, eles não percebem, ela vai para o quarto dela, e lá ele fica de um lado para o outro perguntando, Senhor, o que é que eu vou fazer? De repente ela sai, vai lá para fora, olha para o alto, e diz, Senhor, eu sei que Tu pode todas as coisas, Senhor. Opera um milagre, Senhor, para que eu possa dar de comer aos meus filhos. De repente, vem o cachorro que ela criava, chamado Leão, o nome do cachorro. O cachorro entra com o dinheiro na boca e despeja no meio deles. O menino veio e disse, ó mãe, o que Leão trouxe? Ela pega o dinheiro. Naquele tempo ainda era cruzeiro. Ela não sabia se era 80, 180, ela sabe que ela pegou o dinheiro. Ela foi comprar comida, trouxe para casa e alimentou seus filhos. Diante disso, irmãos, essa mulher nunca mais duvidará que Deus cuida dela. E nesse tempo dessa prova do pão, ela não murmurou um segundo sequer, não reclamou de nada. E naquela mesma hora Deus fala, brada ao coração dela, mulher, porque confiastes em mim, nunca mais faltará o pão em tua casa. Nunca mais faltará o pão em tua casa. Sabe o que está faltando, irmãos? É nós buscarmos a face do Senhor verdadeiramente. É nós queremos que Deus pode mudar o quadro, as estações, mudar situações difíceis. O nosso Deus é o Deus do impossível, a Escritura diz isso. Mas parece que essa palavra entra por aqui, sai por aqui e não desce no nosso coração. Deus não mudou, Deus é o mesmo. E Ele ainda opera maravilhas. E o seu povo é que deve testemunhar estas coisas para muitos que estão aí fora. Porque também é importante que haja sinais e maravilhas para confirmar a pregação do Evangelho. Porque muitos podem chegar e ensinar qualquer tipo de filosofia ou de crença, e as pessoas podem ser enredadas nessas filosofias e crenças. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho, ele é o poder de Deus, irmãos. E quando a gente prega a palavra e ora por causas, Deus confirma a pregação da palavra, operando maravilhas na vida das pessoas. E quem lê o livro de Atos, vê isso de cara. Os discípulos saem pregando a palavra e o texto bíblico diz que o Senhor ia confirmando o que eles estavam falando pela operação de sinais e maravilhas. Gente era curada, pessoas eram libertas de espírito imundo, até o filho de Belial recebe de Paulo uma ordem de ficar cego por alguns dias, e ele fica cego. E porque aquele homem ficou cego, quando Paulo disse para ele ficar cego, o procônsul creu no Senhor Jesus, creu no Evangelho.
Então é importante, irmãos, que nós venhamos a contar os milagres que Deus fez, para confirmar o evangelho que nós pregamos e cremos. Nós não podemos ficar calados acerca destas coisas, porque o nosso Deus, Ele é o principal interessado, que nós venhamos a proclamar esta palavra, e orar pelas pessoas, e fazer com que realmente o evangelho seja confirmado através de sinais e maravilhas. E isso também está em Marcos capítulo 16, verso 15 em diante, onde o Senhor diz que nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura, e diz: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera vier a prejudicar vocês, vocês não vão sentir nada. Se vocês beberem alguma coisa venenosa, não vai acontecer nada com vocês. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vocês expelirão demônios. Estes sinais seguirão aos que creem. Então a gente precisa ser ousado. Quando nós entrarmos na casa de alguém e vemos uma situação difícil, não temem pôr a mão e orar, e crer que Jesus pode operar um milagre, porque neste milagre essa pessoa vai se render ao Senhor, e saber que o nome de Jesus Cristo tem poder, e que o nosso Deus opera maravilhas. Além disso, esses sinais que são importantes à fé cristã, também despertam em nós a adoração e louvor ao nosso Deus. Porque toda vez que o Senhor opera um milagre, toda vez que Deus age em nossa vida, nosso coração jubila de alegria e deseja ser grato ao nosso Deus e louvar o seu nome. Não é assim que a gente faz? Não é assim que está escrito nos Salmos? Eu estive atormentado, clamei ao Senhor e Ele me livrou. Por isso, Senhor, eu te louvarei, ó Deus da minha salvação. Eu cantarei e exaltarei o teu nome, eu bendirei o teu nome em todo o tempo, pois tu me livraste do inimigo, tu me tiraste do monturo e me fizeste assentar com os príncipes. Tu, ó Deus, curaste a minha alma e livraste, Senhor, a minha alma do poder da morte. Por isso eu cantarei louvores ao teu nome. Eu te exaltarei, ó Deus, eu bendirei a ti, pois tu, ó Deus, ouviu o meu clamor quando clamei a ti. Bendito seja Deus por isso. E aí então nós realmente, irmãos, apresentamos diante do Senhor ações de graças e louvores ao nosso Deus, e cantamos a Ele. Daí a importância de nós estarmos buscando a face do nosso Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E como então eu posso fazer isso? Creia, irmãos, e busque a Ele. Dedique tempo de oração na presença dEle. Leia a sua palavra e deleite-se nas grandes obras que o Senhor fez. Que Ele não mudou e Ele é o mesmo. E que se você clamar com singeleza de coração, Ele ouvirá o seu clamor e Ele vai responder a você. Se porventura você se encontrar em uma situação de enfermidade difícil, você não quer que aquilo esteja sobre você, ore a Ele. Se for para Ele operar um milagre, curar e livrar você, Ele vai fazer. Se não for, Ele vai responder por que não vai fazer, mas Ele não deixa você sem resposta. Porque Ele sabe o nosso coração. O apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne, e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor 3 vezes para livrar ele do espinho da carne. Mas o Senhor disse que a graça dele te bastava para Paulo. Não livrou por causa das grandes visões que ele recebeu, para que ele não se ensoberbecesse. Então corria o risco do apóstolo Paulo ensoberbecer-se, porque foi levado até o 3º céu, e viu coisas inefáveis, que nenhum ser humano daqui da terra pôde ver. E para que ele não elevasse o seu ego, o Senhor deixou ele com o espinho na carne. E ele entendeu isso. Às vezes Deus também quer fazer isso conosco. Porque Ele conhece a tua alma, o teu coração, e sabe que você precisa estar assim, para você estar no centro da vontade de Deus. Mas se não for, Ele pode mudar o quadro, Ele pode curar você, Ele pode livrar, Ele pode salvar, Ele pode fazer um milagre na sua família, na sua casa, no seu casamento, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Ele pode, irmãos, porque Ele é Deus, só Ele pode. E nós precisamos crer, irmãos,
que o nosso Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Se nós realmente buscarmos ao Senhor e entregarmos a nossa vida a Ele, Ele fará maravilhas no meio de nós, na nossa vida. E uma coisa eu lhe digo, irmãos, não há nada melhor para o crente experimentar o agir de Deus nestas coisas em sua vida. Nunca mais ele é o mesmo. Nunca mais ele temerá coisa alguma. Nunca mais ele ficará perturbado, porque sabe em quem tem crido. E que nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus possa trazer isso ao nosso coração e a partir de nós começar um avivamento em nosso coração, para que Deus nos use com poder para mostrar a esse mundo pecador que o nosso Deus é o Deus que opera maravilhas. Vamos orar por isso? Fique de pé um momento. Maravilhoso Deus, obrigado, meu Senhor da glória, por a noite deste dia, pela palavra, Senhor, trazida, Senhor, ao nosso coração esta noite. E eu quero interceder, ó Deus, por esta igreja, por esse teu povo, por cada um que está aqui, e por tantos quantos, ó Deus, ainda ouvirão essa mensagem, ó Deus, pela internet, meu Senhor da glória. Alcança estes corações, Senhor, inclina eles a te buscarem, porque tu não mudaste e és o mesmo, tu ainda operas maravilhas. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é o Todo-Poderoso senão o nosso Deus? Quem é conhecido nas Escrituras Sagradas como Deus do impossível? É o nosso Deus, irmãos. E Senhor, ó Deus, eu te peço que o Senhor incline o nosso coração a buscar o Senhor, a pararmos, a refletir, ó Deus, sobre o nosso cristianismo e a nossa fé, a estarmos, ó Deus, nos deleitando em Ti, olhando, Senhor, atentamente para as páginas deste livro vivo, e atentar, ó Deus, para o grande Deus que Tu és, e que por meio do Teu Filho, Senhor, nos concedeste, Pai, a graça de poder desfrutar dos milagres do Senhor, das grandes obras do nosso Deus a nosso favor, e saber, ó Deus, que Tu podes todas as coisas conforme a Tua vontade. Meu Senhor, em nome de Jesus, desperta então, ó Deus, em nosso coração, Senhor, um desejo ardente de buscar a Tua face, de orar a Ti, de entregarmos por inteiro ao Senhor. Tira do nosso coração todas as coisas deste mundo que estão aprisionando-nos, ó Deus, em modismo que não convém para nós enquanto filhos de Deus. E nos faça, Deus, homens e mulheres consagrados a Ti. Senhor, inquieta estes corações e faz, ó Deus, aquilo que eu não posso fazer. Faz, ó Deus, com que estas almas tenham sede de Ti, como a corça anseiam pelas águas. E que vão, ó Deus, ao encontro do Senhor, com fé, a fim de que o Senhor revele coisas grandiosas e ocultas que eles não sabem, Senhor. E que o Senhor opere, ó Deus, com o seu poder, grandes maravilhas, para que possamos testemunhar que só o Senhor é Deus. Faz isso, Senhor, e glorifica o Teu santo nome neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos?